Vento de praia. Hello, Oi! hello. Oi. Estamos aqui, né? Bate nervoso essa porra. Peraí que eu Que eu tô acho que tu não botando aqui. sabe. Acho que Tô a gente não ligando meu sabe a fone, que audiência tá certa dessa desligado. porra. Não tô te ouvindo. Não? Nada? Peraí. Alô, alô? Me escuta agora? Alô? Sim, Oi, me agora escuta? Aê, perfeitamente. tchau, tchau. Então, a gente vai esperando a galera chegar, né? Se chegar a É, galera, né? é porque, na verdade, a galera. Sempre O pessoal atrasa. normalmente sempre se atrasa. É sempre Aí assim. eles entram, tipo, 15 minutos depois. Mas é É, louco, acho né? que O quando é. negócio dá um nervoso. Olha, É. a Tati entrou. Eu, eu, Oi, eu Tati! revelando a identidade das minas. Jabutien. Fala, Tati, que saudade, cara. Quanto tempo! Você vai entrando as amigas, né? Todas as amigas vão entrando aí. É, É muito estranho, porque, cara, é uma situação assim de. Tu não sabe a audiência certa, né, que vem. tu É não minha primeira sabe. live, galera. É isso aqui, ó, A Bruna Kinamboju. já é escolada. É, eu tô no Instagram. Eu tô super liveira. Mas é a primeira vez que eu vou, tipo Mediar assim, né, live. apresentar. Ah! Sempre tô, eu sempre tô atrás, sempre por trás. Então, Sempre. a gente tá meio que no embromation aqui, porque rola um atraso aí da galera entrar nessa live. Tá fumando? Acho que eu vou fumar um cigarro também. Mano, Desesperadamente. não tenho nenhuma maquiagem, cara. Falei, caraca, não tem Não aquele precisa, batom né, bonito. cara? A câmera é uma merda. A câmera é uma merda. Não rola, tipo, se ajeitar muito, não. E aí, a gente espera 10. E galera, tragam 10 pessoas aí pra sala. Oi, Jimmy. Tudo bem, Jimmy? Gente, É, a cadê galera tá a chegando. baixinha putaça? Olha que É a legal esse nome, Carol, ela baixinha trabalha na sala com a putaça. gente. Ela que fez o Ah, cartaz, pô. oiê! Lindão o cartaz, Oiê! né? Aê! Esse é o Daniel. Égua, conhece todo mundo. Onde é que tá a maquiagem, Dimítria? Oi, Carol, boa Aonde noite. Onde é que tá a maquiagem, elas Dimítria? diz, conta o segredo, onde é que tá? É que essa casa é da Dimítria, ela conhece a casa. Valeu. Mas é muito louco, né? Porque fiquei pensando até, Beijo, tipo, Carol. rolava. Tu tinha que investir num tripé, né, cara? É ótimo assim ter um tripé pra essas porra. Acho que tem aqui, talvez, um da Dimítria. Mas... Revela, Dimitri. Ai, as sombras estão todas em colares, amiga. Tá Ei, tudo em amiga, colares. a gente pode usar filtro. Bora pros filtros enquanto a galera entra, então, mana. Tá, vamos Olha, escolher um filtro. é filtro. Não tem Ah, eu quero maquiagem, é esse aí. filtro, galera. Assim, coloridos? É uma Só vamos boate, brindar amiga. nos filtros. É uma Olha, gente, eu boate. tô com conjuntivite, espero que as pessoas não peguem. Olha o olho.
Fudido. Olha, já É, tem 5. é legal, né? Eu acho que é isso. Eu acho que Já não vem começa? muita, Já não vem, começa? Já começa? Bora não vem começar? tanta gente, não, assim. É porque assim, essa live, esse tempo aqui, o Instagram é 1 hora, né, cara? Que ele dura, entende? Aí quando cai 1 hora, tu não pode. Tu tem que esperar uns Pode, minutos para pode voltar? reconectar, Pode. pode. Ah, mas se o papo estiver legal, a galera vai querer reconectar, não é? É, com certeza, com certeza. Essa que é a história, né? Que da segunda live já tem maior tempo, é 1 hora e 40. Instagram e suas facetas, entendeu? Primeiro tu fica Pode uma crer, hora, depois tu pode ficar mais 1 hora e 40. Oi, pode crer. Vinícius. Não sei quem é o Vinícius. Teu amigo? Capa Pride, não. Não sei, né? Pode ser. Eu sou nova de Insta. Saco nada de Insta. Perdidaço. Não boto fé. Também não Olha, sei muita coisa. na real, assim, a Bruna fez um roteiro, gente, mas eu vou furar o roteiro dela. Que engraçadinha. Então depois ela volta pro roteiro. Depois tu volta pro roteiro. Tá bom. Eu Mas acho que eu já fiquei eu pensando posso. muito. O que é que tu pode? Já introduzir, faz uma Na introdução aí. verdade, só falar que, tipo, isso aqui é um relato de artista, né? Que é um projeto que já acontece há alguns anos e que é uma herança de um dos projetos do professor Arthur Leandro, nosso amigo, tá aqui no Mogi e tal. E aí, quando ele faz a passagem, a gente fica com alguns projetos na universidade que a gente vai concentrar nessa sala, né? Que é a sala de ações afirmativas para a educação, práticas antirracistas e afirmativas, né? E o Relato de Artista é um projeto que se mantém, onde ele busca a valorização do patrimônio material e artístico através dos relatos de artistas negros e negras da Amazônia, né? Então, a gente está te chamando aqui para te aproveitar que estás na cidade. E, assim, eu acho que também tem uma coisa massa, que é essa conexão com o Arthur. Porque para a juventude da Faculdade de Artes, que conviveram com ele, alguns não conviveram com ele, uma galera que está nesse projeto de extensão também nem o conheceu, assim. Então, acho que a gente, tu há mais tempo do que eu, conhece uma história do Arthur que se conecta com a nossa, né? E quando tu for falar da tua também vai trazer isso com certeza, que essa galera não conhece, sabe, Gisele? Eu acho Pode que é, crer. assim, a, fa, falar da tua trajetória vai trazer à tona também uma parte dessa história. E acho que também é muito bacana te ter aqui, assim, nesse relato, porque para mim tu és claro, né, que sou amiga, mas sou um pouco suspeita para falar, né, além de toda a convivência, tem a paixão da amizade e tudo, mas que tem dos pensamentos mais organizados no que tange a mentalidades que pensam ou que experimentam cultura digital, ou essa arte de circuitos livres, essa ideia de apropriação cultural dentro desse sistema mundial, dessa rede de computadores mundial, entendeu? E a galera não te conhece, Gisele. Tipo, nem a juventude, nem a minha geração, entendeu? Então, acho que a gente fazer esse registro aqui, porque depois a gente vai gravar, esse vídeo pode ficar gravado, vou postar ele aqui na página, as pessoas assistirem depois, é uma produção de conteúdo muito rico, né? Eu acho que dar Excelência. continuidade a isso é massa. Então, bem-vinda a esse papo. Obrigada. É muito honroso, assim, para mim estar nessa sala, né? Porque eu ia começar a conversa contigo justamente de Tata, falando sobre Tata Kinamboji. Porque Tata Uhum, Kinamboji, eu acho que é a terceira entidade, Arthur Leandro, da qual eu tive menos acesso. É Arthur uhum, Leandro, é Tata quando eu já saio do Pará, né?
quando eu já saí do país. Então, eu perpasso pelo Arthur Leandro, me apaixono por Etetuba e trabalho junto com Etetuba, que é quando a gente Etetuba se é conhece. é uma personalidade que a galera nem fala. Exato. E Tata Kinamboji é a fase, É né, que outro. a gente diz, é a consagração, né, a ida para o terreno maior, assim, né, para a constelação, né. E é muito louco porque eu passei, tu me contactou e passou, passa tua bio. E eu acho muito engraçado, porque essa bio, assim, é uma bio muito institucional, né? É uma bio artista, para artistagem, né? E entendendo também esses mecanismos da arte, né? E como é que eles funcionam. Então, eu relendo a minha bio, eu falei, porra, eu deveria ter mandado uma outra bio, na real, para essa sala, porque me distancia também muito da realidade de onde eu sou, de onde eu nasci, né, da onde eu tenho minhas raízes, mas também me distancia muito, quer dizer, me desloca para um outro lugar. Né? E eu não sei se as pessoas também conseguem criar essa conexão, porque falta muita história aí para contar esses percursos que eu fiz, né? E, e aí quando eu fiquei pensando, cara, eu estou numa sala de Tata Kinamboji e, e nossa, mais do que padrinho, né? Uma entidade mentora assim do nosso trabalho e da nossa visão também de mundo afro-amazônico, né? Caribe afro-amazônico e, e uma visão política muito, né, potente. Então eu fiquei, caramba, é essa entidade que eu conheço menos de Arthur. Mas eu me sinto muito privilegiada a estar nessa sala e poder gravar esse registro aqui falando um pouco do meu percurso. Bom, por onde eu começo? Pela bio. Vamos voltar para essa bio. A porra toda é que eu me lembrei também de outra história dessa bio. Que eu tive a oportunidade, quando eu estava finalizando, eu terminei meu mestrado muito tarde, galera. Tipo, já depois de 40 anos, né? Bom, eu nunca tive uma pretensão acadêmica e nem muito institucional. Então, eu fiz o mestrado, na verdade, por um empurrão, assim, de um grupo de pesquisa que fazia parte no Rio de Janeiro, de ações estético-políticas. E esse grupo, inclusive, Alex Kechet tá lá, e tá lá isso, uma galera muito louca. Participava, eu era ouvinte, e a galera me empurrou a fazer me falou, não, Gi, puta que pariu, você tá aqui no Rio, você vai fazer esse mestrado, né? E dentro do núcleo de ações estético-políticas, porque teu trabalho super se identifica. E eu lembrei, assim, que eu tive que dar aula para um semestre para os graduandos de arte, né? A galera que estava entrando em artes na UF. E foi muito interessante, porque eu tinha que me apresentar. Então, ao invés de eu tentar me apresentar, eu falei, cara, a gente vai escrever a bio, a gente vai se apresentar. Então, vamos começar a desenhar, durante 3 semanas de aula, a bio de cada um, né? A biografia de cada um. O que é essa bio, né? Assim, foram 3 semanas de aula sobre bio de artista, bio de internet, né? E isso faz muito sentido, porque para cada situação que você está, uma bio cabe, entendeu? Essa bio, ela se adapta, né, ela se reconstrói. Então, acho que muito por conta do meu percurso, essas bios, assim, elas são quase uma montagem de personagem, né? De um personagem, né? Que você tem que se vestir para poder acessar determinadas redes e determinadas instituições, né? Então, eu fiz isso muito. Até hoje eu tenho dificuldade, e isso é um grande problema no meu trabalho, porque eu sou uma artista não artista, né? E tu vai até rir disso, tu já até tirou sarro. Eu me lembro que a última vez que eu estive próxima do Arthur, as duas ficaram rindo da minha cara. Ah, ela não é artista! Ah! Ficavam tirando um sarro horroroso da minha cara, me constrangeu até, diante do grupo. Que horrível! Mas tem um marco bem interessante, assim, na minha pesquisa de mestrado,
que foi porque eu tive que escrever sobre a minha história e o meu percurso, Também. e foi o próprio manifesto Se fala. do Eu falo. coletivo. Olha a outra chavecando no meio da. Não tô, que eu tenho uma menina aqui que tá live. indo embora. Eu tô escutando, amiga. Um beijo. Tô chavecando de quem, doido? A pele tá tão bonita, mano. Essa pele tá tão bonita. Mas quando é o molequinho que tá indo trabalhar, o meu ex-aluno que veio aqui, rapidão. Sim. Entendi. E aí, tchau, molequinho, enfim, bom trabalho. Foi nesse grupo de ações estético-políticas, na verdade, que eles me encostaram. Na verdade, uma das minhas falas, que depois foi relembrada durante a defesa do projeto de pesquisa que eu fiz, né? É que nenhuma ação estético-política exige exatamente a figura do artista. O artista não é um precursor, não é um realizador de ações estético-políticas, né? Então, meu trabalho está muito dentro dessa ação estético-política, ele está muito dentro de uma configuração assim, quase de código, né? Linha de comando, a Tati está aí, Jabutiai aí, foi uma que me ajudou muito a interpretar meu trabalho, né? Uma pessoa que trabalha mais de 18 anos comigo, né? Tá na minha vida há muito tempo, e saravá, Tati, sim. E assim, foi um momento muito recente, meu mesmo, entender que a artistagem, né, essa configuração artista, ela vai ser colocada, na verdade, para algumas instituições, mas o realizar essas ações, ou realizar o que vou produzindo, ele não tem um nome, ele não tem, a vazão dele, na verdade, acaba sendo estético, poético, mas ele é muito mais político, né? É um trabalho de uma configuração muito mais política, não só de um entendimento de conteúdos, mas a própria configuração dessa armação de rede, né? De como a gente se junta, como a gente se troca, como a gente constitui, quando a gente junta o nosso conhecimento, né? E o quanto ele é vívido, e o quanto ele é válido, e o quanto ele é valoroso, né? Ele tem uma potência. E aí essa coisa da produção cultural, ela vem muito assim, né? Porque acaba que eu assumo muito uma produção executiva para realizar esses trabalhos, né? Eu acabo sendo um kernel, digamos assim, um kernel assim, de juntar, né, informação e juntar gente. E aí, para realizar, às vezes precisa de grana, precisa de estrutura, principalmente de infraestrutura. E aí você tem que correr atrás, né, para que aquele sonho, que aquele vislumbre, né, aquela isso vai acontecer, aconteça. Então, o trabalho de uma produção executiva e produção cultural, ele acaba vindo junto, porque se você não tiver esse tino de lidar com todas as instâncias, né, do dinheiro, do poder e das realizações institucionais, dos arranjos, né, desses arranjos que às vezes são podres, gente, de uma podridão, mas que acontecem, né? Enfim, eles são essenciais, né, para a realização de um trabalho. Então, assim, é muito limitante até dizer que é uma posição só de artista, né? Talvez seria mais interessante eu falar que eu sou mais uma desenvolvedora de código, né? Uma web developer. Agora eu estou assinando assim, eu sou web developer. No meu Tinder, gente, tá o web developer. Não, eu acho que eu acho que uma coisa importante assim é que fala estético-política e a gente tinha esse lugar de falar do nosso trabalho como arte política, né? Isso foi política bastante, né? E isso foi sendo apropriado pelo sistema de arte, assim, né? Porque ele é assim que funciona, né? Exatamente. O capitalismo e o sistema de arte não está completamente dentro disso, né? Assim, essa ideia de coletivo, por exemplo, que hoje em dia a ideia de coletivo me incomoda. Ainda mais que durante muito tempo trabalhando, pesquisando arte colaborativa, eu percebo que me interessa mais ver uma arte coletiva
do que uma arte de coletivos, justamente por causa do lugar do artista, que eu acho que tu está ressaltando na tua fala aí. Que para além desse lugar de criador, né, dessa coisa grande, magnífica, da E áurea, ególatra. egóica, né? Essa viagem aí Uhum. desse guru da arte, né? A gente acaba tendo que ser Exato. trabalhador da arte, né? E eu acho que isso tem um papel Exatamente. muito, tem um lugar muito do papel da mulher, assim. Eu acho que isso é importante da gente falar que a gente acaba para nos produzirmos, para que a gente exerça a nossa poética, a gente tem que prover muita coisa, correr atrás de muita coisa para que isso aconteça. Eu acho que para os homens isso é mais fácil, assim, né? Posso estar falando besteira, mas Total. assim que eu vejo que as mulheres acabam cuidando desse lugar e eles conseguem ser só artistas. Então, eu acho legal. Antes a gente falava de uma palavra de articulação cultural. E hoje tu está falando Exato. de produtora de códigos, né? Então, Desenvolvedores de são código. coisas É, desenvolvedoras de código e que eu acho que são conceitos próximos, assim. Acho que tu vai é, mais para essa coisa da programação e como tu acho que pode falar disso um pouco também. mas assim, todo o sistema, o grande sistema, ele vai se apropriando de grandes ideias também, né? Assim, vamos citar a situação política que a gente está hoje, Bolsonaro, todo o discurso, todo o movimento tático que Bolsonaro Uhum. usa nas redes e todas os seus afiliados, né? Todos os seus tentáculos, nada mais é do que uma apropriação de todo o movimento radical brasileiro de uma década anterior, entendeu? Porra, Sim. isso é. Mas eu acho que o grande valor contracultural e de pedagogias radicais ou de contracultura, pedagogias radicais, é quebra de discurso. Então a gente está sempre tendo que se treinar e sempre tendo que atualizar esse código, entendeu? Sempre tendo que se recodificar para poder se entrar nessas frestas, né, nesses desvios para poder realizar. Por isso, assim, tem uma importância muito tática. Ela não é uma importância estratégica, ela é tática. O sentido tático é o sentido justamente de criar artifícios para assumir, né, entrar por onde dá, né, se extravasar por onde Tu, dá. E aí você eu me muda lembro. muito o discurso, você reconstrói, tem muito de reengenharia reversa, né? Também, eu acho que esse é o Engenharia. grande valor da radicalidade, né? De se manter numa posição. Eu acho que é um grande valor de quando os artistas se colocam, artistas, né? De quem está produzindo, pensando arte todo o tempo na vida, o Arthur era todo o tempo isso, é nunca pensar no quanto como a arte funciona como um mecanismo sistemático, e sim pensar como as brechas se dão, como o discurso pode ser quebrado a partir de qualquer, né, tecnologia do possível, o que ocorrer. Esse era, inclusive, frases assim nos nossos E uma textos delas, dos coletivos. nossos textos, também tem essa ideia da fronteira, né? Eu acho que Exatamente. ele Sempre dizia fronteiriço, assim: sempre não quem assumir um vive lugar. na fronteira atrai, né? Quem vive na fronteira Exatamente. atrai. E essa traição, Trai, ela é estratégica, né? Para que a gente exatamente. transite nos Ela vai te espaços. posicionar, ela vai te colocar numa outra situação, e nessa situação é que ali você vai acionar, né? Aciona todos os dispositivos possíveis de pensamento de várias pessoas. Eu acho que um valor assim interessantíssimo de Arthur era o poder de dispositivo que ele tinha de amplificação assim de discurso, né? De prum, eu entrei aqui, agora vambora. A gente estava até falando no outro dia, né? Uma coisa muito legal que eu queria falar para a galera que está entrando na sala também. Na época, isso era 2005, que eu retorno para Belém, e a forma como eu conheci Arthur Leandro foi muito incrível, porque eu tinha organizado um festival
em São Paulo, né, junto com o Tati, que está aí, a Jabutiá, que está aí. E Arthur desceu de Macapá, Arthur era professor de Macapá. Arthur Leandro, tá, gente? A figura Arthur Leandro. Desceu de Macapá até São Paulo, no seu Gurgel, muito louco, e ficou numa posição de Buda na sala rejeitada de Graziela Conche durante 5 dias, sujando a sala era só lixo. Na real, muito estúdio de Arthur, né? Muito casa de Vou Arthur. fumar um cigarro. E aí, nós nos conhecemos naquele momento, e, na verdade, rapidamente, sabíamos que ambos eram paraenses, né? Mas não nos falamos porque estava numa cagada, assim, de produção, de correria, né, e tal. Uhum. Daí, quando eu me exilo em Belém, porque foi uma espécie de exílio, né? Arthur também estava nesse exílio, meio que fugido de situações chatas, ou de mal-estar, ou de falências, enfim, coisas da vida. Então a gente se junta muito também por Graziela Kunsch, que tipo junta a gente e fala assim, ó, Gisele tá aí, Arthur tá aí, vocês precisam se juntar. E aí quando a gente se juntou já foi meio assim, saca? Eu achava que eu ia encontrar aquele professor, né, todo já saiu assim, ele Doutor, tipo, tô a todo fim de fazer, doutor. todo doutor. E na real, assim, a gente se encontrou e foi meio que eu estava negociando o texto já à distância do Res Latim com ele para publicar e tinha me encantado pra caralho com esse texto. Eu acho que toda pessoa no Pará, assim, que pensa, vai visionando, deveria ler o Res Latim de Arthur Leandro. Tá, ele não está totalmente publicado ainda, eu publiquei parcialmente. E eu apaixonada pelo Res Latim, e aí a gente se juntou e falou assim, olha, tá um saco, eu tô me sentindo peixe fora d'água, o discurso era o mesmo, a gente estava se sentindo super exilado do campo, né, de trabalho da gente, e eu já estava 10 anos em São Paulo, e aí eu fiquei, caralho, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, assim, nem eu entendo, nem mais entendo meu sotaque, perdi sabe, minha referência total, tô aqui perdida, não tenho amigos. Ele falou, vamos fazer alguma coisa. Aí eu estava escrevendo esse texto sobre as aparelhagens, né, fazendo essa pesquisa das aparelhagens para falar sobre afrofuturismo para essa coletânea de digitofagia aí, que eu editei com o Ricardo Rossi. E quando eu estava fazendo esse texto, eu falei, cara, eu tô totalmente fincada na cultura de aparelhagem e na forma como as famílias, né? E eu tenho uma ideia que vamos montar o aparelho. Eu queria montar um sistema móvel e era completamente diferente. Era um remix, assim, só gente da tecnologia, assim, remixando coisas junto, caralho, né? Ele falou, vamos fazer esse aparelho, então, tipo, começar como um cineclube. E aí começou, né? A gente começou o aparelho nas ruas e assim a gente foi embora, né? Foi embora nessa experiência. Agora, eu digo aqui para quem está nessa sala, dentre todas as experiências de mundo que eu tive, talvez todas as pessoas aqui não tenham a dimensão dos trabalhos que eu já fiz, mas os trabalhos mais importantes, substanciais, que foram importantes para aterramento individual, né, emocional, foram os trabalhos que realizei aqui no Pará e graças a Já, sabe, a todos os deuses na companhia de Arthur e de todos os nossos satélites e conexões que foram se aprofundando, né? Bruna, é isso aqui, tipo, né? De toda essa força tentacular dele, né? Então, sim, um monte de gente. Aparelho me ensinou pra caralho. O aparelho foi a experiência mais pobre, mais precária, mais desassociada das artes. O mundo das artes nos odiava. A gente entrou no Arte Pará por uma negociação assim totalmente por trás, porta de trás, com Paulo Reckenhoff, tá ligado? Fui banida do sistema escolar. O FPA, né? Criou uma onda, vários dramas. A gente era persona não grata. Arthur já era um acolhido professor, mas também era persona não grata da macumba,
da macumba, né, que ainda tem promovia. isso. Então, o que eu quero dizer aqui para as pessoas que estão entrando nessa sala é que naquela época não havia dimensão popular, midiática dos terreiros no Pará. Eles ainda eram escondidos, não estavam na mídia, não estavam aparentes e não tinham a participação de uma juventude negra, popular, periférica, participando dos terreiros. E foi esse trabalho, e foi um trabalho de cineclube e rádio, desempenhado inicialmente por aparelho, e na sequência, a continuidade de Arthur Tata Kinamboji, né, nas políticas, junto com as políticas públicas, né, fim de governo Lula, né, metade de governo Lula, né, que realmente abriu uma porteira respeitosa, midiática, de ampliar esse lado de que Pará, Belém é negra e Belém tem essa raiz, essa matriz afro, né, descendente. E é que ela estava viva. E que ela tinha, assim, todos os seus afluentes também, né? Como o tambor de Minas. O tambor de Minas não vai existir no Nordeste, vai existir até Maranhão. Ele não vai estar no Nordeste, em Salvador, ele não vai estar no Centro-Sul, entendeu? Então, o que acontece é que aquele trabalho precário, aquele trabalho negado, que era um trabalho de noite, a gente tinha uma Kombi, lembra da Kombi velha? Primeiro eu comprei a Kombi, aí ela pifou, fudeu. Ela, na verdade, foi vendida com meu primeiro divórcio. E aí, Arthur, depois que eu vendi a Kombi, comprou outra Kombi. Não, vamos continuar esse trabalho com Kombi. Vamos para os terreiros, vamos para os puteiros, vamos para as feiras. E vamos foi esse... Exatamente. E foi esse trabalho que, na realidade, na madrugada, na precariedade, levando o equipamento que a gente tinha dentro dessa Kombi, né, que é microfone, caixa de som, né, acho que a gente até chegou a carregar a antena, né, com a rádio resistência. Sim, a gente carregava. Sim. Entendeu? Era cineclube, rádio, open mic, né, que hoje seriam os slams, né? Então a gente estava com idade de mídia, o caralho, com uma galera da periferia mesmo, fazendo assim, sem notoriedade. Uma audiência era assim, a tia vendendo tacacá, galera da rua. Brigadeiro, galera da rua, craqueiro, cracudo, né? Tipo, foram 5 anos, assim, nessa rotina, que pra gente era festa. Pra gente, na real, era o nosso entretenimento, né? Era o nosso entretenimento. Era uma forma da gente se divertir e de se sentir bem fazendo as coisas que a gente gosta, né? Trocando. Era um momento que todo mundo que colava e ia junto na Kombi trazia os seus pendrive, assim, com um filme novo, um áudio novo, os MCs. Casa Preta nasce daí, gente, também, saca? Toda a galera que colava, assim, que vinha de fora, os artistas, né, também das nossas redes de artistagem, Rio, São Paulo, Centro-Sul, caralho, que colavam em Belém, colavam na Kombi para passear com a gente nessa periferia, né, nessa rebarba, né, de Belém. A gente chegou até em Quilombo e tal também, né? Então, isso não existia, essa popularidade, quanto os terreiros hoje têm essa valoração, ela não nasceu exatamente com as políticas públicas, ela nasceu muito de um trabalho de base, pobre, precário, mas com muita gente fazendo isso apaixonadamente, entendeu? Obviamente que as políticas públicas ajudaram depois e a articulação de Arthur ajudou muito também depois. Mas era aquele início da era de celular, filmando, gravando áudio, filmando, jogando na internet, YouTube, saca? Orkut, Fotolog, saca? Era essa época de internet. Os celularizinhos Nokia 1100. Exatamente. Então a gente pode fazer muito mais do que isso, saca? A potência aqui é gigantesca.
Então, esse trabalho me contou muito da história de quem eu sou, da onde eu vim, do meu sabor. Esse trabalho foi muito sensorial para mim, porque mais do que ativar uma inteligência intelectual, racional, de formação, né, acadêmica e tal, não, foi um trabalho de reativar sensores, né, coisas que já estavam entranhadas em DNA, da prática assim, de acordar, tomar aquela sopa, aquela caldeirada, saber da onde vem, saber dos banhos, saber da onde vem teu peixe, saber do vendedor ambulante, da cultura a cultura ambulante sonora. Vem cá, de onde é essa cachorrada toda, galera? Acho que é aqui embaixo, cara. Aqui no bairro do Marco. E assim, Oi, Vanessa. Oi, todo mundo. Olha, que tá aí na massa. Tem uma galera massa, Luciane, Karina, Lucas, todo mundo aí. Eu acho que é importante, tem uma coisa assim, que tu tava falando de uma valorização da cultura da matriz africana, da tradição de matriz africana, que eu acho que isso também é um termo que é importante, assim, que com o trabalho que o aparelho fazia, assim, é que os próprios terreiros não se reconheciam como algo de fundamental importância, acho que para a afirmação da identidade, assim, né? Exatamente. E depois que os trabalhos que o Arthur vai desenvolver com nós de Aruanda, que ele vai focar, por isso que ele vira o Tata Kinamboji, né? Esse papo que ele vai focar exatamente só nisso, assim, no final da vida dele, assim. Mas acho que o aparelho, e eu vou te falar, assim, tem uma das coisas que eu acho que é muito importante, assim, que o Arthur deixou como metodologia para quem estava dentro do aparelho nessa época, era o registro das suas falas. Ele falava assim, falas das pessoas comuns, né? Que é o nosso público, né? Quando a gente vai para dentro do terreiro, são as pessoas do terreiro. Quando a gente vai para a rua, são as pessoas que moram na rua, quem cola com a gente, quem se sente parte do processo, né? Porque eu acho que o aparelho tinha isso de possível. A Exato, tecnologia do possível, o que ocorrer era exatamente isso. E tu sabes que o aparelho, a gente tem aquela cultura das luzes e equipamentos que não chegavam às pessoas com tanta facilidade, né? Projetores, caixas de sons enormes, computadores, celulares, tudo, né? E tudo isso atraía muito. E assim, e as pessoas comuns, as pessoas da rua, elas viam que aquilo podia registrar a vida delas. Que não era só a TV que podia registrar as suas vidas, mas que a gente podia registrar a nossa própria história. E como tu bem ressaltaste, assim, essa ideia de que a Amazônia é um lugar negro, né, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê uma juventude, até, né, com esses estudos pan-africanos, nos movimentos negros e tal, essas coisas todas, se afirmando, se colocando nesse lugar de fala, eu acho que o aparelho é muito importante para essa reverberação, essa massificação dessa ideia de registro, de uma ideia antirracista. E eu acho que o mais interessante disso é que a gente fazia isso há 13 anos atrás, indo para os terreiros, eu tinha 17 anos, sabe? Quando eu comecei a fazer essas coisas, né? Eu já tenho 32, e tipo assim, eu vejo uma juventude que não tem essas referências, né? Ficar falando coisas sem nexo, assim, mas que a gente tinha ações antirracistas sem precisar do discurso e do conceito de, olha, o que eu estou fazendo é antirracista, né? Mas a gente experimentava isso ativamente e a gente não tinha as referências teóricas que a gente tem hoje, que ainda bem que a gente as tem, porque todo esse movimento, que não é um movimento só nosso, né? A gente está fazendo isso aqui em Belém, mas o mundo está girando em torno disso, né? E que as nossas referências eram de contracultura. Eu penso isso, assim, né? Nossas referências eram de contracultura, eram brancas. E o Arthur estava dizendo aqui não, mas aqui tem um outro pensamento. Já é desse pensamento decolonial, já é desse pensamento antirracista, sem esse conceito acadêmico, sem esse lugar, né, essa fala, assim, uma coisa ativa mesmo. Então, isso para mim, o aparelho, para mim é isso também. Hoje, cada vez mais, né? Que eu penso o aparelho nos meus trabalhos também, mas ultimamente eu tenho percebido que as zonas autônomas, né?
que a gente fazia, elas São eram as tais. extremamente afirmativas. Agora, Acho o mais massa, assim. impressionante também é que essa tecnologia do possível, essa, essa proposição low-tech não era, ela é uma, aí vamos voltar para a questão estética política, né? Ela tem uma estética, né? Total. Então, a gente valoriza o que às vezes eu acho muito curioso, porque o avanço, na verdade, da qualidade vem com o equipamento que você tem acesso, né? Então, vamos pensar por aí. Então, quando a gente pensava em transmissão, quando a gente pensava em rádio, quando a gente tinha uma questão que a gente sempre se esbarrava, que era, caralho, como é que a gente vai conseguir essa porra para conseguir fazer tal coisa, né? E Uhum. o aspecto low-tech ele estava sempre presente, que é do tipo, isso não vai ser um impedimento, sabe? Não vamos permitir que isso seja o fato de não ter um acabamento, de não ter uma edição, de não ter. O Arthur foi muito. Eu era muito mais enjoada do que ele em relação a isso. Eu achava que tinha que ter um É, acabamento, a gente até brigava por isso. a gente não Mas ao pensava em longo do público, né? tempo, Não tinha preocupação com. ao longo do tempo, eu vi, é essencial, na verdade, marcar. Eu acho que ele estava tão à frente, ele é tão memético, o Arthur, que na verdade ele é memético, um ser que realmente é um nodo assim de expansão, porque na realidade ele já via a cultura quantitativa. A gente não tem uma cultura. Ela tem uma qualidade por causa de acesso, de equipamento, querida. Não é só Privilégio que a gente abrir. fala hoje. Privilégio de equipamento, né? Privilégio de É, acesso. Então, foda-se o privilégio, mas vamos ganhar na quantidade. Então, ele estava tirando foto e subindo na mesma noite, né? Desesperadamente, sem selecionar as fotos, ia tudo. Já ia subia tudo. tudo para um álbum de fotos, Pega aí umas ia para fotos tudo quanto é canal. horrorosas. Horrorosas, a Exato. gente fazendo coisas horríveis. E hoje, agora, uma coisa que é muito louca, que também a morte dele me fez pensar muito nisso também, que é essa cultura de nuvem, né? O hábito, essa habilidade da gente perder. Nós perdemos uma internet, nós perdemos uma compreensão de internet da rede mesmo, e nós caímos em condomínio, numa cultura de condomínio, né? Que são as redes Uhum. sociais. E uma cultura de condomínio, ela apreende o teu conteúdo, ela é dona do teu conteúdo, tá? Ela te dá um backup, mas um backup, né? Ela não te compartilha um backup automático do que você produz para ela. Por isso que os caras estão trilhardários, né? Então, quando há falências dessas clouds, né? A gente perdeu muito material nas clouds que foram morrendo, Fotolog, Orkut, a gente foi perdendo, Arthur perdeu muito material assim, por quê? Porque não tinha Picasa, autonomia, exato, Google. autonomia de infraestrutura, uma infraestrutura mínima também de salvaguardar esses arquivos digitais, entendeu? É muito o trabalho que eu tenho feito, que eu estou mais engajada agora. Tipo, o que eu estou produzindo, onde a minha cabeça está há mais ou menos um ano, é justamente criar infraestrutura para trabalho digital, entendeu? Autônoma, que não dependa de grandes corporações, entendeu? Por quê? Porque essa lógica de arquivo conta muita história. E daqui a 30 anos, saca? Eu penso numa geração daqui a 30, saca? Biblioteca, sabe? Você vai ter base de dados acessáveis no bolso, ou sei lá, acessáveis até na tua própria memória cerebral, acessado cerebral. Elon Musk já está tentando incluir chips cerebrais de memória, entendeu? Mas esses arquivos digitais de conhecimento e de um conhecimento específico, conhecimentos determinados para áreas e territórios específicos, eles são bibliotecas significativas. A gente está para além do livro, entendeu? Então, eu acho que o Arthur criou para a gente foi uma super biblioteca de arquivo e que boa parte dela, infelizmente, ainda está muito dentro dessas clouds corporativas
desses mainframes que nem fazem parte da nossa história, que não dizem absolutamente nada e que possivelmente podem até constituir robôs, entendeu? Vamos pensar dessa forma, gente, porque é um conhecimento muito, muito valoroso, que não tem instituições não tem instituições apropriadas mantendo esse tipo de conhecimento. Então, vamos criar nossas próprias estruturas de conhecimento para muito tempo, para além, porque senão a gente vai esquecer, ou vai ter robô sendo vendido daqui a um tempo, o robô que faz banho, o robô que conhece todas as plantas e práticas, sabe, de cura, entendeu? O robô xamã, entendeu? Cara, não dá, não dá. A gente tem que começar a valorar, né? Esse tipo... É assustador, mas é real, é real. Vamos falar de outra parte da minha vida, né? Que é papo de artistagem, artista bio. Mas, olha só, eu fui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma grande tarefa para mim. Eu fui por amor, eu não fui para estar em MIT, não fui para estar em Harvard, nem porra nenhuma. Eu fui por amor, né? Demorou muito tempo para eu entender commodity, entendeu? Foi a minha ida por amor que me ensinou inglês, eu não falava inglês nem porra nenhuma, entendeu? É fundamental, inclusive, para entender como essas estruturas funcionam, entendeu? E nesses 10 anos de casamento e vida norte-americana, eu entendi que, para além do lugar que me representa, da qual eu represento, ser totalmente comodificado, eu também sou uma pessoa comodificada, digamos assim, entendeu? E que, na realidade, até um casamento com um branco americano tecno-ativista, o caralho, também tem o valor que eu trazia para esse casamento era de um valor exótico, sensorial, que lá não existe, entendeu? Então, são, assim, e olha só, eu nem vivi tanto tempo em Belém, imagina a quantidade, eu nem tenho uma memória de um conhecimento tão vasto da cultura da onde eu vim. Eu tenho uma memória, talvez, que é reativada por DNA, que é reativada por vários outros sentidos. Mas imagina o grau de conhecimento das pessoas que estão aqui, direto, né, criando e revendo a sua cultura e valorando e trabalhando nela, o quanto desse conhecimento é valoroso. Ele não existe em lugar nenhum, porque ele é sensorial, ele é ancestral ainda, isso é raro. São poucos países e poucos territórios no mundo que ainda mantêm muita proximidade com a sua ancestralidade. São poucos territórios no mundo que mantêm espaços de contato com a sua ancestralidade presentes, assim, quando você está andando na rua, de ônibus que você está indo para a feira. São poucos espaços que ainda mantêm isso. Os espaços que mantêm a sua história antiga viraram espaços turísticos para contar, tá? do valor patrimonial, quer dizer, virou um capital simbólico para aquela cidade, entendeu? Esse valor, o que a ancestralidade deles criou. A nossa ainda conta da gente indo na esquina. A nossa ainda conta da gente ouvindo o linguajar, da gente morando em determinados lugares e bairros misturados aqui. Entendeu? Então, é de uma proximidade que tende a se perder em 100 anos. Quer dizer, ela já está se perdendo. Então, se a gente não tem essa dimensão de que é uma tecnologia social de valor significativo e começar a pensar também em formas de que essa tecnologia social ela precisa de estruturas para mantê-la, quer dizer, realmente futurizar, pensar esse futuro, como é que a gente vai manter isso para longo prazo? Como é que a gente vai criar isso para que se mantenha, para que essa cultura oral se redistribua? É muito importante visualizar e futurizar, que eu diria. Né? Vislumbrar, visionar é a palavra. É uma cultura, é um momento visionário para a gente também. Né? Sei lá, acabei me exaltando. Mas... Enfim. A galera tava em 15, baixou para 10. Olha aí, a Tati está falando. E olha outra coisa, é isso mesmo, galera. A gente já está aqui conversando há 50 minutos. E mais 10 minutos. Vocês podem também conversar com a gente, perguntar coisas para a Gi. A Gi é essa aí.
Essa mana aí, cabeçuda. E o outro trabalho também que me ensinou pra caralho, que já foi num outro momento também de Arthur, que era o Arthur Epetuba, já na transmutação Tata, né? Foi a cartografia da Amazônia, o dossiê, né? Dossiê Jabutiai também tá aí no dossiê. E o dossiê, ele foi um puta no arquivo. E assim, eu não sei se tem gente, não tem gente aqui, mas isso vai ficar gravado, né? Olha Vai. aí, os produtores executivos que financiaram aquele dossiê lá, sinto muito, neném. Tipo, eu queimei meu filme geral, com patrocinador para realizar esse trabalho. Foi muito mal, assim, pegou muito mal, porque não era um trabalho que promovia Vivo, não era um festival de tecnologia nem porra nenhuma, mas foi um trabalho extremamente valoroso, extremamente potente, assim, de nos ensinar como repensar a tecnologia, entendeu? Como repensar, como se olhar, né? Não ter uma visão de como a mídia nos ensinou a ter uma visão amazônica, né? Aquele olhar, aquela visão de cima, né? Do helicópteriana, agora drone e o caralho, mas ter uma visão da nossa memória, do nosso sistema de vida, né? Do que a gente vive, né? E viveu. Então, ainda que o trabalho é hermético e difícil de se ler, e eu acho mais engraçado que pegou super mal para uma rede de artistagem, de patrocinadores assim de São Paulo, Centro-Sul. Sério? Sério? 5 anos depois, a porra tava na Bienal, no livro da Bienal de São Paulo, lá, o posterzão do Amazonista, como é que chama? Do Cartografia. Amazônia, exatamente. Eu fui Lá até na lá Bienal falar. vocês foram, Eu fui lá. exato, exato. Artistas convidados e o caramba, tava lá, primeira Bienal de São Paulo, Linda. luxo, Linda. entendeu? Dando uma mapa E durante Valentina. 5 anos, cara, tipo, queimadaça, tipo, nunca faz trabalho com a Gisele, porque não, ela não faz isso correto, não fecha coisa, não, ela engana. Fraude. Entendeu? Fronteira. Foi trairagem, entendeu? O cara da CMA, que na época era Walter Figueiredo. aqui. Não, era um super gato, assim, da música, produtor musical, esqueci o nome dele, ele virou para mim, olha, com esse dinheiro montávamos muitas bibliotecas no Pará. Eu falei, sim, querido, a gente precisa pensar tecnologia, querido. Bora fazer essa parada. E aí liberou dinheiro, e na verdade, Marcos Quinan, o Quinan. E aí o Marcos, não, a gente faria muitas bibliotecas. Eu falei, cara, isso vai dar pano para uma biblioteca. Tá aí, o grupo voltou, tá voltando, já tá pensando numa biblioteca, sabe, para longo prazo, longa vida de todo aquele material que a gente colheu ali. Então, mano, saca? Visionar. Isso é pensamento afrofuturista. E visionar, olhar tipo, porra, eu tenho uma inteligência, caralho, olha, isso aqui é raro, é diamante, porra. Sabe? Vamos garimpar, vamos trabalhar com esse olhar, né? Olha só, a Vanessa está te fazendo uma pergunta aí. É uma memória minha irmã. Mas e aí? O que trazes da experiência USA para a tua carreira profissional? Trazem muitas coisas, mano. A primeira delas é essencial, é saber operar no sistema internacional. Quer dizer, ler, escrever, acessar documentos, saber das instâncias de como funciona trabalho, como funciona registros, como funciona sistema bancário. A segunda, também essencial, é que caiu a ficha muito para mim, e ela foi assustadora, de que a inteligência que cria, né, que está elaborando algoritmo, a inteligência que está formando esse mundo virtual para a gente, infelizmente, uma inteligência falida de sensores humanos, reagir uma sensibilidade humana. É uma inteligência baseada numa competição e de valores altamente cerebrais, racionais, e que carece muito de empatia. Tanto que tem estudos assim da diminuição de empatia no universo que trabalha com
tecnologia. Quer dizer, ela não treina, ela está perdendo a habilidade empática humana. E a habilidade empática humana, ela não se dá por um pensamento racional acadêmico, ela se dá por experiências sensoriais, tá? E esse é o grande valor que a gente tem, tá? Esse é o maior valor que a gente tem. A gente tem uma super tecnologia social que não é robotizada. Ela depende do contato pele, do cheiro, da visão, ela depende do estímulo desses sensores humanos. E esses sensores humanos estão morrendo numa cultura americana. Entendeu? Então é muito drástico. Isso também foi outra coisa que eu aprendi morando e convivendo muito com americanos, principalmente brancos, ricos de tecnologia, né, do universo tech, que eles não têm essa capacidade. Eles precisam de muita terapia e remédio para minimizar o defeito já do corpo sensorial deles, entendeu? É isso. A tecnologia de farmacêutica lá não é tão avançada por conta disso. Porque é uma falência de uma habilidade tecnológica corporal orgânica, tá? Que não ela está se perdendo, ela se perde. Então, empatia, alto índice de autismo, você sabe o que é autismo? Perder algumas... Exato, empathy forever. Isso também é uma outra coisa que aprendi. A outra coisa que aprendi também, morando muito fora, que é muito, muito interessante, é que não caia no jogo também dessa super slogan de que essa América do Norte quer ajudar o mundo. Essa América do Norte ela tem um DNA da caridade. Ela ajuda porque ela é puritana demais, ela é católica, fervente, então ela acredita, ela faz a caridade acreditando que isso vai ser uma prosperidade para ela, entendeu? É muito nocivo esse aspecto caridoso, sabe? É lindo, mas é nocivo porque ela não engaja numa transformação de paradigma, de pensamento. Ela não engaja para dizer, caramba, o reino aqui, esse império formado, é de destruição. Precisamos alavancar outras potências de pensamento. Ela não se engaja nisso. Ela se engaja em ser caridosa. E caridade, querido, não mata a fome. E midiática, né, cara? E para tirar foto, né? Discurso. Não é muito discurso. Exatamente, por conveniência. Discurso. O que mais que aprendi? Aprendi a olhar. Eu acho que todos esses valores que eu vejo hoje, culturais, que estão entranhados no meu DNA, né, da ancestralidade, desde como a minha família, dos erros e acertos familiares da raiz de onde eu venho, eles são extremamente valorosos, porque eles contam realmente uma história de uma inteligência. E é nessa que eu quero fincar, né? Nesse código-fonte que eu quero continuar avançando, entendeu? E aprimorando. Não é olhando de dentro para fora, né? Ou de fora para dentro. É olhando de dentro para fora, né? Enfim. Eu acho que tu falou um pouco desses teus novos projetos, de pensar um lugar que a gente possa guardar com mais segurança os nossos conteúdos. Daqui a 30 anos a gente possa acessar essas coisas, assim. Aí eu acho que tu falaste alguma coisa agora de tentar olhar de fora para dentro, assim, né? Então, como é que tu tá pensando os teus novos projetos com esse território aqui que tu fazes parte, né? Que é o teu Primeiro, lugar. A gente precisa também... eu não sei, eu penso muito em questões mais pedagógicas, mais tecnológicas, né? Mais infraestrutura mesmo, né? Eu sei que desse projeto que está sendo desenhado de servidor, né? Um servidor autônomo que possa abrigar, né? Que é tipo um shelter de websites, né? Ou de arquivos digitais. Eu não sei digitais. o que é shelter. O que é shelter? É um abrigamento. Eu não sei como é que chama casa de abrigo para morador de rua aqui. Abrigo. Morador de rua, né? Exato. É como se fosse um abrigo. E, na realidade, assim, eu durante esses 18 anos, assim, meio que 20 anos de internet e tal,
o que eu percebo é que muito das minhas redes, as pessoas, né, que acabam desenvolvendo alguma coisa para a internet, elas perdem a dimensão do custo a habilidade de manutenção disso. A gente tem uma dimensão do que é morar numa casa, né? Pagar IPTU, fazer um gato da água, né? Construção, a fundação, né? O custo da água, o custo da luz, Olha, enfim, o aluguel, a compra. vai cair e a gente vai fazer de novo, tá bom? Exato. Vai Tá. cair em 10 segundos. Ixi, Mas aí a gente então eu já continuo volta. isso na outra linha. Tá bom. É. Tomara que a galera cole.